TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Nossas saudações a todos. Está no ar mais um programa Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAM em parceria com a TV Farol. Hoje estamos aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alagoas, Dr. Daniel Nunes, para discutirmos acerca de um tema totalmente presente na rotina da segurança pública de Alagoas, que são os direitos humanos. E para iniciar de uma forma bem rápida, doutor Daniel, primeiro deixando à vontade, bem-vindo aqui ao nosso programa, eu lhe indago, o que são direitos humanos para aqueles telespectadores que ainda não têm esse conhecimento? Então, direito... bom, obrigado pelo convite, Felipe e Leonardo. A gente pode definir direitos humanos como direito das pessoas humanas, quer dizer, todo mundo tem direitos humanos. Então, você tem direito de liberdade, de ir e vir, direito também a você ter assistência médica, você tem direito do trabalho, direito, por exemplo, você tem de, por exemplo, ir para a praia e não ser dono, ninguém ser dono da praia, é um direito que a cidade tem. Aí todo mundo diz, direitos humanos é coisa de bandidos. Na verdade é o seguinte, os bandidos não têm, entre aspas, as pessoas que são presas, normalmente não têm os seus direitos humanos assegurados. As pessoas, em geral, têm mais direitos do que as pessoas que se encontram nessa situação. Então, as pessoas às vezes não entendem muito bem o que são direitos humanos.
Em nosso país, na verdade, existe um déficit de informação em relação a direitos humanos. Então, a maioria das pessoas desconhece completamente o que sejam direitos humanos, embora no dia a dia usem os direitos humanos, né, exercitem esses direitos, e muitas pessoas, claro, não têm os direitos humanos, todos eles salvaguardados no nosso país. Esse talvez seja o maior problema. Então, esse discurso contra os direitos humanos, às vezes, parece uma reclamação. As pessoas não têm direitos humanos, então reclamam, dizem que só os bandidos têm. E, de verdade, quase a população inteira brasileira, assim, que a maioria é pobre na faixa da pobreza, não tem os seus direitos humanos assegurados, né? O direito, por exemplo, à alimentação, direito à vida, direito à água de qualidade, saneamento básico. São os direitos mais básicos possíveis, mas a população, na verdade, não tem. E por isso que reclamam. Na realidade, doutor Daniel, nossa expectativa é que ao final do programa todos os nossos telespectadores tenham plena ciência do que são os direitos humanos. Felipe, por favor. Olá, Leonardo. Olá, doutor Daniel. Você que está em casa também, seja bem-vindo à mais democrática mesa de debate aqui de Alagoas. E pergunta ao doutor Daniel, há um distanciamento muito grande do que os advogados, os defensores dos direitos humanos falam, teoricamente, para o que a população fala na rua. É claro que também insuflada por alguns programas de televisão que fazem da sua bandeira a crítica aos direitos humanos. O que fazer, doutor Daniel, para reduzir esse conhecimento, para melhorar o nível do conhecimento de direitos humanos junto à sociedade? Veja bem, a população brasileira hoje, ela conta com uma rede de defesa de direitos humanos superior ao que era há 20 anos atrás. Hoje, por exemplo, a gente tinha um número muito pequeno de advogados. Quando eu me formei, só existiam 2 faculdades de direito em Alagoas, o SESMAC e a UFAL. Hoje a gente tem, em tudo que é lugar do estado de Alagoas, praticamente todas as cidades têm faculdade de direito. Então, é uma quantidade muito grande de bacharéis e advogados em geral. Quer dizer, essa cultura jurídica, ela tem um distanciamento, mas a tendência com o tempo é que a sociedade se fica mais homogênea, né? Mas até mesmo entre os advogados ainda existe muitas dúvidas sobre o que são direitos humanos. Porque quem é advogado na universidade vê direitos humanos de uma forma bastante assim fragmentada. Ele não tem uma integração para explicar exatamente o que sejam direitos humanos. Todos os operadores do caso advogados, os juízes, promotores, policiais e tudo mais, são operadores de direitos humanos, todos eles. Assim como são operadores de direitos humanos, as assistentes sociais, as psicólogas, que fazem esse trabalho todo aí de assistência à comunidade. Então, direitos humanos cada vez mais no Brasil é uma cultura presente e vai cada vez mais ficar maior. Porque, na verdade, o Estado brasileiro hoje, ele conta, né, com esse Bolsa Família e tantos programas sociais que aconteceram e que vem acontecendo ao longo dos últimos 15 anos aí, com um alcance muito maior. E a tendência é que as pessoas cada vez mais, mesmo sem ter consciência do que sejam direitos humanos, mas cada vez mais se integrem, né, nessa luta pela ampliação desses direitos humanos. Porque é da ampliação dos direitos humanos que a sociedade pode finalmente entender que são direitos humanos, que é direito de todas as pessoas, independente de qualquer tipo de diferença, no caso de etnia, no caso de cor da pele, de credo religioso e tudo mais. E cada vez mais isso aí faz avançar a democracia brasileira, né? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que têm pensamento retrógrado em relação à chamada bandeira dos direitos humanos. O que a gente percebe, na verdade, é como se fosse um ato assim, tipicamente sem nenhuma racionalidade. É um palavrório, frases que são ditas, frases de efeitos, como se essa frase ela pudesse esconder e fosse para esconder uma realidade, que a realidade é que a maioria das pessoas, como eu já disse, não tem os seus direitos humanos assegurados. E, na verdade, o que nós estamos pensando no Brasil é de efetivar os direitos humanos, né? As pessoas parar de reclamar de que alguma pessoa tem direito humano e ele não tem, e lutar pelos seus próprios direitos humanos. Essas manifestações todas que vem acontecendo no país e aconteceram fortemente e recentemente, foi as pessoas reclamando por direitos humanos. No fundo, até mesmo quando você quer que algum culpado de crime de corrupção seja preso, alguma coisa assim, você está reclamando um direito humano, que é o direito humano à justiça. Então, quando a gente fala em direitos humanos, está falando de muita coisa. E é uma discussão um pouco complexa, até mesmo para quem é operador do direito, né? As pessoas, a maioria, não tem assim, uma visão muito clara do que seja o conceito de direitos humanos. E fica um pouco obscuro, porque como é uma coisa muito genérica, muito geral,
as pessoas sempre vão querer particularizar. E aí na particularização há uma dificuldadezinha, né? Porque pessoas têm direitos humanos, pessoas não têm direitos humanos, infelizmente. Doutor Daniel, o senhor assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos no início desse ano, com a gestão do Dr. Tiago Bonfim, e gostaria de saber quais são os seus projetos, suas prioridades nessa que talvez seja uma das mais complexas comissões de toda a OAB. Então, a principal prioridade da Comissão de Direitos Humanos, por incrível que pareça, é uma tarefa interna, né? O movimento de direitos humanos no estado de Alagoas, ele agora está passando por uma renovação. A ideia é da gente trazer pessoas novas para a comissão. Então, a Comissão de Direitos Humanos, agora a gente tem uma equipe razoavelmente grande, né? Tem muitos advogados jovens que estão participando dessa comissão e o que tem, assim, alegrado bastante o pessoal que faz direitos humanos. A minha ideia é fazer essa transição, né? Porque, assim, de uma certa forma, eu sou velho na área de direitos humanos. Assim como, por exemplo, o doutor Pedro Montenegro, que é uma pessoa já bastante conhecida, o doutor Everaldo Patriota, né? O doutor Narciso Fernando mesmo, que já fez parte, e outras pessoas. Então, a ideia da gente, principal na Comissão de Direitos Humanos, é formar uma nova geração de militantes da causa, para que os próprios advogados, eles também assumam, né? Que você sabe que a Comissão de Direitos Humanos é uma das poucas comissões que está no Estatuto da OAB, né? Que é uma comissão obrigatória na OAB, porque a OAB é uma entidade que vive da questão dos direitos humanos. Durante, recentemente, a ditadura militar, só fazendo uma historinha, você sabe que até o habeas corpus acabou com o habeas corpus durante o AI-5, né? Então, a OAB é uma entidade que depende muito da democracia para existir, e ela se fortalece com a democracia e luta por isso. Não é à toa que existe a Comissão de Direitos Humanos na OAB. Mas então, além desse projeto, né, de reformulação da comissão, nós temos também os projetos gerais de luta da população. Então, a gente tem recebido e continua recebendo muitas denúncias da cidade alagoana, principalmente em questões de segurança pública, né? A maioria das vezes envolve agentes de segurança pública. A sociedade procura a comissão porque, na verdade, poucos locais aqui em Alagoas recebem denúncias relacionadas à segurança pública. Então, termina criando uma demanda muito grande. Aí o pessoal diz que a gente, às vezes, bate muito, assim, entre aspas, na atividade da polícia, de algumas polícias, algumas atitudes que a polícia faz, ou então defende os detentos que estão presos lá no sistema prisional. Isso é uma situação que acontece na prática, porque, na verdade, a Comissão de Direitos Humanos, junto com o Ministério Público, são as poucas instituições que fazem um trabalho nessa área, né? Essas pessoas que são vítimas de ação policial, ou então que estão encarceradas, as mulheres dos presos, procuram a gente por conta de que a gente, na verdade, recebe essas denúncias e tenta encaminhar, né? Recentemente mesmo a gente recebeu denúncia sobre a questão de uma ação que houve na Grota do Moreira. É uma questão polêmica, está em investigação pela polícia, mas assim, o depoimento das vítimas dos quatro lá foi bastante verossímil. Quer dizer, parecia realmente que houve a atividade policial, houve excesso nessa atividade policial, né? Inclusive encontramos até projeto de ponto 40 lá na Grota do Moreira, que deixou a gente preocupado. Quer dizer, se aquela situação extrapolasse, podia virar um massacre lá na Grota do Moreira. Um local assim que, por incrível que pareça, é muito próximo do Jacintinho, da principal do Jacintinho. Fica atrás ali do Unicompra, no Farol, ali no Jacintinho. E a outra situação foi o manifesto que as mulheres dos presos entregaram a gente relacionado com o presídio de segurança máxima, né? Reclamando da situação do presídio. Na verdade, a gente vê tudo isso, né? Então, é uma preocupação constante da comissão a questão da segurança pública, mas também a educação e direitos humanos. A gente, no final do ano, está planejando a Semana Nacional de Direitos Humanos, que já que o Dia Internacional é dia 10 de dezembro, a gente está planejando aí fazer uma série de atividades para chamar a atenção para a temática de direitos humanos e como essa temática é importante para a cidade alagoana. É importante. Ok. Mais uma pergunta ao doutor Daniel. Recentemente aqui em Alagoas eu tive o desprazer de acompanhar no domingo, acho que dia 11, o linchamento de um ladrão, um cara que estava furtando ali na praia. A população pegou, se revoltou e só não matou o delinquente que de fato estava roubando, porque veio um lá e disse, não, o cara já apanhou e o cara saiu correndo lá todo quebrado. E os casos de linchamento aqui em Alagoas têm se multiplicado a cada dia mais. Aí eu pergunto, isso é ausência do Estado? E qual a visão dos direitos humanos sobre essa questão recente aqui em Alagoas dos linchamentos? Bom,
A gente já tem falado muito sobre isso e se resume praticamente em duas questões. Uma primeira é que, na verdade, isso aí é uma ação que era muito comum na Idade Média, negócio de 100 anos atrás, né? Nas antigas ordenações, antes do Estado brasileiro existir. No caso, na época do colonialismo português, era muito comum que houvesse esse tipo de coisa, porque não havia assim, um sistema legal muito claro, né? Depois ficou claro que isso aí é barbárie mesmo, isso aí é uma situação inaceitável. Agora, no caso do Estado de Alagoas, é a sensação que a população tem de que existe pouca polícia. E a gente tem dito isso, quer dizer, a polícia militar, por exemplo, que é a nossa polícia ostensiva, que deveria ter uma presença muito maior no Estado de Alagoas, ela de fato é uma presença muito pequena, porque a quantidade de homens que a gente dispõe hoje na polícia militar é exígua a população de Alagoas. Tem cidades aí no interior que praticamente não tem policial nenhum, né? E as cidades têm índice baixo de criminalidade porque tem índice baixo de criminalidade. Por exemplo, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, que tem índice baixíssimo de criminalidade, do ponto de vista de homicídio, que é a criminalidade que a gente segue mais. Mas quando se trata, por exemplo, de zona metropolitana de Arapiraca e zona metropolitana de Maceió, que pega Marechal Deodoro, Pilar, Rio Largo, essa zona é uma zona altamente conflagrada. Tanto que Maceió ocupa, diz, segundo a CNN, a 6ª posição mundial em violência no Brasil. E olha que Arapiraca, sozinho, é mais violento do que Maceió, né? Do ponto de vista do mapa da violência, que foi divulgado, dados até 2012, Arapiraca seria uma cidade bem mais violenta do que Maceió, né? Do ponto de vista da juventude, que é a principal violência. Então, esses linchamentos refletem um pouco, né, essa realidade da política de segurança pública do Estado de Alagoas. É uma política que visa a modernização, que ainda não aconteceu, né? A gente está aí aguardando que o Instituto de Criminalística progrida, que o equipamento que está guardado lá, encaixotado, seja desencaixotado, seja colocado em funcionamento, né? Que o IML também funcione, que seja inaugurado. As instalações são ótimas, dizem, né? As instalações eu não fui visitar ainda. Mas ainda falta gente para operar tudo isso. O IML mesmo é o exemplo disso. A gente, inclusive, fez um artigo aí recentemente para um jornal e a gente discutia esse assunto, quer dizer, essa questão da imposição dos médicos militares lá para o IML provocou um debate na sociedade, quer dizer, a corporação médica totalmente contra a ideia. Só que existe uma realidade no IML, os corpos estão apodrecendo sem exame cadavérico. Apodrecendo, não é brincadeira. Quem é vizinho lá, e eu conheço alguns vizinhos do IML, reclamam do cheiro. Hoje mudou um pouco, mas ainda havia, até há pouco tempo atrás, essa sensação na vizinhança do IML. Quer dizer, existem situações de segurança pública onde a falta de pessoal é o maior problema, caso do IML, o maior problema. O governador já decidiu, inclusive, fazer concurso, né? A gente sabe que vai ser 10 peritos médicos aí para o IML, já está definido o concurso, né? Saiu 25 de maio. Mas então, não aconteceu mudança ainda por conta que falta gente. Doutor Daniel, só acrescentar a sua fala, quando o senhor diz em relação ao IML, dos mortos já até fedendo, outro problema é em relação aos vivos, que lá vão fazer seus exames, muitas vezes pessoas que não têm recursos para passagem do ônibus, chegam ao IML e não conseguem ser atendidas, têm que pedir dinheiro para voltar numa outra oportunidade, ou então deixam de fazer o exame de corpo de delito e seus processos não terão devido andamento em razão disso. Os vivos também estão penando bastante, não só ali o que restou daqueles que foram assassinados. Então é um problema que efetivamente tem que ter uma solução. E o concurso é um dos caminhos, mas até ele chegar, alguma saída tem que ser definida. Uma rápida questão aqui, gostaria de deixar no ar já para o próximo bloco. Pela definição que o senhor deu dos direitos humanos, então a comissão pode receber também denúncias relacionadas, por exemplo, à educação, já que temos escolas aí meses mais meses fechadas, com obras tardias, à saúde, já que o indivíduo morre às portas do hospital sem ter o devido atendimento, moradia, já que também nós temos casas recém-entregues pelo governo do estado, e na primeira chuva já ficaram atingidas pelas enchentes, então outras áreas poderiam ser atendidas. Vou aguardar que o senhor no próximo bloco responda, lembrando que o programa Segurança em Debate vai ao ar de segunda a sexta, às 19h30, aqui na TV Farol, com reexibição às 13 horas. Não saia daí não, voltamos já já. Esse programa é um apoio do restaurante Nil Hakata.
TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos ao nosso debate, hoje aqui com o Dr. Daniel Nunes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Alagoas. Dr. Daniel, no bloco anterior eu deixei no ar aqui uma pergunta em relação à possibilidade da Comissão de Direitos Humanos poder ajudar aquelas pessoas que têm prejuízos na área da saúde, quando não são atendidas nos hospitais públicos de Alagoas, na educação, quando tem um ano letivo atrasado, às vezes em 6 meses, ou ainda nas moradias, que recebem uma casa em lugar de outra que foi perdida numa enchente, e logo na primeira chuva essa casa é inundada e quase que a pessoa tem que sair de novo. Será que a Comissão de Direitos Humanos também pode ajudar essas pessoas? Veja só, o trabalho da comissão é baseado principalmente nas denúncias que a gente recebe lá na OAB. Então a gente tem um serviço de atendimento às pessoas da população em geral, que fica ali na Praça Montepio, e a gente recebe as denúncias por lá. Algumas denúncias que a gente recebe via imprensa, alguma coisa assim, que são fatos que acontecem, o que a gente está percebendo hoje em dia é que tem diminuído um pouco essa procura pela Comissão de Direitos Humanos em relação a essas questões mais gerais. Porque, na verdade, hoje, graças a Deus, assim eu poderia dizer, hoje em dia existe uma rede, né, de proteção de direitos humanos que vai além da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, nós temos o Ministério Público, temos as ouvidorias, nós temos os sindicatos, que você sabe que há 30, 40 anos atrás os sindicatos eram aferrados ao governo, não podia
disputar, criticar governo nenhum, tinha que ficar totalmente submisso. Mas hoje em dia as coisas mudaram para melhor. Então a gente tem muito protagonista hoje nessa área de direitos humanos, educação, saúde e tudo mais. Nós temos muita gente aí que está brigando nessas questões. Então o trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB fica um trabalho assim muito mais fácil, né? A gente não precisa mais ser protagonista de algumas coisas, porque já existem outras pessoas que estão na frente dessas causas, o que é muito bom para a sociedade, né? Então a comissão cabe apenas de apoio a essas lutas, né? Mas de um apoio assim junto com outros setores e não à frente, porque começaram a aparecer outros atores, outros protagonistas nessas lutas, o que é uma coisa muito boa. Mas é lógico que toda demanda que é colocada para a comissão, a gente tem procurado botar para frente e levar a discussão no nível mais alto possível. Ultimamente, a comissão ela tem se dedicado muito às questões de segurança pública, porque, na verdade, é uma discussão ainda que assim carece de maior protagonismo dos movimentos sociais. Quando eu digo isso, a gente vê que, por exemplo, no Estado são poucas associações que lutam assim, por uma plataforma mais progressista nessa área. Essa área de segurança pública também, agora, por exemplo, eu mesmo sou sócio do associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade nacional que tem feito uma pauta aí de modernização do sistema de segurança pública brasileiro. Então, nesse sentido, por exemplo, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, é uma ideia que tem sido defendida aí pelo pessoal, desmilitarização das polícias, mais investimento na área da segurança pública, profissionalização, modernização da função, também muita prioridade na questão de policiamento comunitário. Então, todas essas bandeiras têm atraído muito as comissões de direitos humanos da OAB, né, que vê assim, a sua atividade muito voltada para essa área. Uma questão até mesmo de feeling, de facilidade, né, de discutir essa situação. É uma discussão muito difícil, porque são poucos protagonistas que discutem esses temas hoje em dia. Doutor Daniel, nós podemos perceber, pelo que já debatemos, a abrangência dos direitos humanos. E, recentemente, li um artigo no site dizendo que há um projeto, não sei até onde é fidedigno essa fonte, de que a OAB faça uma consolidação, ou uma proposta de consolidação dos direitos humanos. Será que essa consolidação facilitaria o trabalho? Será que há uma viabilidade para essa consolidação? O direito brasileiro, ele é um direito legislado, né? Então a gente tem a Constituição, nós temos o Código Civil, nós temos as leis esparsas. Não, há uma grande dificuldade para o leigo de entender o direito brasileiro, né? Mas essas tentativas, por exemplo, uma tentativa que aconteceu, que foi a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Hoje a CLT é a lei que tem mais mudanças, eu acho, de todas as leis, né? Porque a CLT hoje ela é cheia de mudanças que foram acontecendo nos últimos 50 anos, desde 48, se não me engano, a CLT, 45, 48, não estou lembrando certo que ano foi feita, né? Mas é uma discussão assim muito acadêmica, da ideia de que se popularizassem os direitos e tudo mais, é de difícil execução, né? De fato, o nosso Congresso Nacional ele tem dificuldade em discutir algumas questões, e fica difícil levar para frente uma ideia assim. Claro que é uma ideia muito boa, porque de fato podia popularizar o direito das pessoas, para as pessoas acessarem isso com mais facilidade. Doutor Daniel, agora vamos chegando naquela hora que inevitavelmente temos que ouvir a sua opinião acerca da situação presente, o atual momento da segurança pública de Alagoas. O senhor que está aí acompanhando na Comissão de Direitos Humanos, o que pode nos falar acerca do presente momento da segurança pública alagoana? É um momento de expectativa, né? A gente tem visto aí que o Estado de Alagoas, através do governo, com esses convênios federais, tem feito um esforço no sentido de modernizar as polícias e a atividade policial como um todo, o investimento na questão do informação, na questão do armamento e tudo mais, mas ainda nós estamos numa situação ainda, como diria, no compasso da espera da mudança, que infelizmente ainda não aconteceu, né? Não aconteceu. E a gente detecta, inclusive, que há um problema estrutural aí que está impedindo uma melhor mudança positiva na questão da polícia, que é a falta de pessoal, a falta de policiais, principalmente a polícia ostensiva.
e, secundariamente, a polícia também judiciária, né? Já que, por exemplo, você sabe que nós temos aí, eu tive informação ontem, eu não posso confirmar, mas uma pessoa me falou que existiriam 14 mil mandados de prisão, não executados, a maioria, lógico. E aí você tem até uma prioridade para esses, porque você vai prender o mais grave em detrimento do menos grave, né? E não é só isso, você também tem quantos processos aí criminais parados, né? Quantos inquéritos que a gente sabe que todo delegado que chega pega os inquéritos do delegado anterior e coloca numa caixinha do arquivo morto da delegacia. Quer dizer, eu acho que não são todos delegados, mas muitos fazem isso. Então, cria-se uma situação em Alagoas, e por isso que também veio a Força Nacional para ajudar, né, nessa questão aí. Lógico que também não resolve, porque o efetivo da Força Nacional é muito pequeno para resolver o problema. Na compreensão da gente, a segurança pública alagoana, ela tem que ser pensada como uma prioridade. E aí, se é prioridade, então vamos gastar. Vamos ver como é que a gente pode fazer alguma coisa em relação à lei de responsabilidade fiscal e aumentar o gasto com a folha de pessoal, ou seja, aumentar a quantidade de policiais, militares, civis e também o pessoal do presídio. Todos esses setores estão com a carência imensa de pessoal. Antes até que o Felipe faça uma próxima pergunta, só reforçando, esclarecendo que as delegacias hoje estão numa carência tal, eu mesmo já fiz um levantamento que demonstrava que as delegacias hoje funcionam com efetivo abaixo da metade do que funcionava há cerca de 10 anos. A carência está no nível, o trabalho vem só aumentando, que a população, obviamente, tomando ciência dos seus direitos, tem cobrado mais da polícia, só que o efetivo está na contramão, vem diminuindo a metade, então fica difícil. Mesmo que o profissional queira dar conta desse trabalho presente do passado, às vezes acaba não conseguindo. Felipe. Eu tenho colegas advogados que defendem, literalmente, dizem aos quatro cantos que bandido bom é bandido morto. Isso se deve à intolerância, portanto, à violência aqui em Alagoas, ou advogados como esse têm que voltar para o banco da academia e reaprender tudo que não aprenderam lá na faculdade de Direito? Bom, eu até estranho assim, um advogado falar eu diria uma asneira dessa, porque veja só, o advogado ele vive da defesa do direito humano. Se o advogado não tem consciência disso, ele realmente precisa entender qual é a profissão que ele tem que abraçar. Se ele não entendeu que a profissão dele é defender o direito das pessoas, inclusive das pessoas que estão apenadas, né, ele precisa entender isso, a necessidade, né, de defender isso. Quanto a bandido bom, bandido morto, essa história de bandido bom, bandido morto é uma história que, por incrível que pareça, e aí existe um estudo de um americano, Stephen Pilker, que escreveu um livro recentemente, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, um livro que tem quase 1000 páginas, né, de gesto para ler, mas que mostra que, na verdade, é o seguinte: essas sociedades que não tinham muita lei, que discutiam, que tratavam as pessoas assim na base da violência primária, matando todo mundo que cometia algum crime ou que era acusado de algum crime, são as sociedades mais violentas da história da humanidade. A ilusão de que antigamente era menos violento e hoje é mais violento é uma ilusão. A sociedade hoje, apesar de todo esse clamor social aí por segurança pública, de fato, hoje é menos violenta do que a sociedade anterior. Tem gente até que pensa que o aumento da violência exponencial em Arapiraca e Maceió se deveu a forte êxodo do campo aqui, já que nas áreas camponesas a violência é muito grande, né? Você vê, antigamente Alagoas era um estado onde tinha uma violência assim endêmica por conta de questão de honra, uma suposta honra. Então essa honra fazia com que as pessoas se matassem e havia ciclos de vingança, o ciclo de sangue se alimentava indefinidamente, a briga dos calheiros com os homenas, que matou tanta gente em Alagoas. Isso é só um exemplo, mas na verdade essas sociedades antigas elas eram muito violentas, muito mais do que hoje. Então essa solução de matar os bandidos, matar as pessoas, só justifica a existência de milícias armadas. Alagoas também conheceu milícias armadas há pouco tempo, né? Nós tivemos a gangue fardada. A gangue fardada, ela, entre aspas, ela vendia proteção, né? Vendia proteção. Com o desbaratamento da gangue fardada, as estatísticas são claras em mostrar que houve um declínio vertiginoso da violência no estado de Alagoas. Por incrível que pareça. Não foi com a existência da gangue fardada que fazia esse tipo de trabalho, com aquela guerra da Polícia Civil, lembra da guerra da Polícia Civil, em que todos morreram?
praticamente todos que estavam na guerra morreram, não sobrou ninguém. Então, a vingança, o ciclo da vingança, o ciclo da justiça com causa própria, na história do estado de Alagoas foi um desastre completo, né? Só com o fim, quando o governo de fato combateu a gangue fardada e a guerra da Polícia Civil finalmente acabou, a tendência é acabar com essa onda de violência. Na gangue fardada, quando a gangue fardada foi desbaratada, na década de 90, se eu não me engano, caiu tanto o índice que até os assaltos a banco declinaram vertiginosamente no estado de Alagoas. Então, é com a força policial, é com a força do Estado que as coisas realmente melhoram, não pioram, melhoram. Os Estados Unidos mesmo é um exemplo clássico disso, né? Você sabe que Nova York mesmo é uma cidade que investiu muito pesado em segurança pública, em policial, em combate à corrupção da polícia, que também tem que ser combatida, e com isso Nova York conseguiu um índice de uma morte para cada, acho que é mais ou menos isso aí. É o índice europeu de violência, uma morte para cada 100 mil habitantes. Nós temos 70 e poucas, imagina a diferença que nós temos que cumprir para chegar nesse nível. Mas olha, vários países têm esses índices aí, esse índice de uma morte para cada 100 mil habitantes. Por Canadá é um país que não usou tanta força da polícia, usou a guarda montada, aquela guarda montada canadense, é uma polícia lá muito bem assim, estruturada que foi ao interior. Com todo esse investimento em polícia, em políticas novas, os países do norte da Europa, a Europa como um todo, os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e essa zona aí, chamados países desenvolvidos, todos eles hoje têm índices de violência baixíssimos. De vez em quando você tem um pique aí de aumento, por exemplo, os Estados Unidos, durante a onda do crack. Aumentou muito, aí depois caiu muito. Claro, igreja é importante nessas questões, igreja, polícia é importante, Estado e bem-estar social também é importante. Tudo, tem que se juntar, tudo, para haver uma diminuição nesses índices de criminalidade. Doutor Daniel, já lhe indaguei acerca da situação da segurança pública de uma forma genérica. Agora, mais especificamente, eu pergunto sua análise sobre o plano Brasil Mais Seguro, se tem feito o resultado esperado ou está decepcionando, e gostaria que o senhor já emendasse falando acerca dos números que a Comissão de Direitos Humanos apresentou aqui de Alagoas em relação aos assassinatos de jovens no nosso estado. Bom, em relação ao plano Brasil Mais Seguro, eu já disse isso em vários lugares, eu acho que é prematuro querer que um mês depois que o plano foi anunciado, não é executado, anunciado, já se tenha um resultado. Até um ano depois, eu acho prematuro. Veja só o exemplo do PRONASSE, que foi o plano anterior, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, PRONASSE. Ex-ministro Tasso Genro, atual governador do Rio Grande do Sul, foi o autor. Depois de 4 anos do PRONASSE, aqui no Céu a Bandeira, diminuição imediata do índice de criminalidade com a polícia comunitária. No Complexo Benedito Bentes, só depois de 4 anos que a gente tem uma diminuição, né? Então, os planos de segurança pública federais, devido à particularidade federativa do Estado brasileiro, eles só têm eficácia depois que o Estado aceita o plano, coloca em execução, recebe o recurso, faz a licitação. Tem licitação do PRONASSE que eu saiba não foi ainda feita, por exemplo, o helicóptero. Cadê o helicóptero do PRONASSE? Não, até agora não veio. Cadê o IML de Palmeira dos Índios? PRONASSE, eu acho, né? PRONASSE, Brasil Mais Seguro, alguma coisa assim. Cadê? Não tem. Cadê o Instituto de Criminalística, o equipamento? Veio alguma coisa? Veio o equipamento. Mas aí já está em execução? Não. Tudo está em progresso. Então, acho prematuro a gente querer que esses planos federais, não é defendendo, não é atacando o plano, não. Eu acho prematuro. Tem coisa boa nos planos? Tem coisa boa nos planos. Também tem coisa ruim, por exemplo. Foi feito, coisa ruim que eu digo, coisa criticável. Tem agora previsto 17 bases de polícia comunitária para Alagoas. Onde vão ficar essas bases? E há um plano de implantação das bases comunitárias, por exemplo, Benito Bentes foi caso de sucesso, é caso de sucesso. Apesar de todos os problemas que tem problema de sucesso, quer dizer, a gente foi crescendo a partir de um núcleo pequeno e foi expandindo. Mas a base comunitária do Osmar Loureiro tem o mesmo sucesso? Quer que eu diga? Não tem. A base comunitária do Jacintinho tem o mesmo sucesso? Sabia que tem uma base comunitária no Jacintinho? Tem uma base comunitária no Jacintinho. Funciona? Como funciona o Zé Bandeira? Funciona, alguma coisa parecida. Mas é igual a ação lá no Jacintinho, tem o mesmo resultado? Não tem. A base comunitária que tem lá no Vejal do Lago, funciona? Os terrenos foram doados pela prefeitura, mas os terrenos não foram em locais estratégicos. Por exemplo, a base comunitária do Osmar Loureiro é no Osmar Loureiro. O Osmar Loureiro, o índice de criminalidade é 0, praticamente. Clima bom que devia ter a base.
Doutor Daniel, só reforçando aí sua fala, acerca de... Não, vamos deixar para o próximo bloco, estamos chegando ao fim, mas só reforçando que a base comunitária de Jacintinha, há cerca de 2 semanas, teve um homicídio na Rua dos Fundos da base, bem próximo à base, inclusive. Vou passar aqui para o Felipe para deixar no ar a próxima pergunta aí do bloco seguinte. Lembrando que o nosso programa vai ao ar sempre às 19h30, de segunda a sexta, com reexibição às 13 horas. Felipe? Doutor Daniel, também ensino direitos humanos lá para profissionais de segurança pública, e uma pergunta recorrente que eu disse que ia fazer esse papel é que eles dizem que nunca viram defensores de direitos humanos visitar vítimas de homicídio, a família daquela família enlutada. E a pergunta é essa: existe direitos humanos para a vítima? E você que está estressado de toda essa violência, de todo esse trânsito aqui em Maceió, faça uma reserva lá no Hotel Ponta Verde, na Praia do Francês, e você vai conseguir desfrutar dias melhores na sua vida. Só um último comentário ainda sobre a fala do doutor Daniel. Os resultados do plano, doutor, quem falou com muita pressa talvez tenha sido o governo do Estado, que no primeiro mês já quis dizer que tinham salvado todos os males da segurança pública. E um ano depois já acabamos vendo que não era bem assim. Mas no próximo bloco daremos sequência a todo esse debate. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos ao nosso debate, hoje aqui com o Dr. Daniel Nunes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Alagoas. Felipe, no outro bloco, tinha deixado uma pergunta no ar, vou pedir para que repita. Ok. Como comentamos no bloco anterior,
há uma reclamação recorrente das pessoas que estudam direitos humanos ou aplicadores da lei, policiais, agentes penitenciários, e sempre é recorrente essa pergunta nos debates. Por que não há direitos humanos da vítima, aquela pessoa que teve uma família, um parente lutado, foi morto por um traficante? Por que não há uma assistência para a família, para a questão de velório? Por que não há essa assistência? Eu gostaria até de acrescentar, antes que o senhor respondesse, em relação também aos policiais enquanto vítimas. Eu tenho contato com muitos policiais e a fala deles é essa, que hoje, se o policial cometer o mínimo erro que for, um empurrão no infrator da lei, ele vai ser responsabilizado. Agora, quando os policiais são vítimas, recentemente tivemos uma semana drástica e trágica, em que vários profissionais foram alvejados, 2 deles, infelizmente, falecendo, policiais militares, e não vimos a manifestação, e aqueles profissionais que resistiram cobravam isso dos direitos humanos. Então, eu gostaria que o senhor condensasse essas perguntas e nos respondesse. Bom, inicialmente, veja só, essa questão da vítima, quando não nos procura, a gente, como no geral, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, no caso especificamente, ela vive das demandas que são apresentadas à própria comissão. Se nos procurar, a gente encaminha a questão. Como tem encaminhado de vítimas de agressão policial, quando é agredido por um policial, uma população em geral. Ou então, quando um policial ele é agredido. Já aconteceu também a gente encaminhar. Agora, eu gostaria de responder essa questão com outra pergunta. O que a vítima esperaria receber? Seria a presença de alguém da Comissão de Direitos Humanos ou alguém da polícia para investigar e descobrir o autor do crime que foi cometido? Tenho certeza que a maioria das vítimas preferia que o Estado, através da sua polícia, encaminhasse a questão e elucidasse a situação. Porque é muito mais uma questão de falta de direito à investigação. Você sabe que Alagoas, infelizmente, não investiga muito bem. Não é que não investiga bem, é que não investiga. A maioria dos inquéritos, eles não são concluídos. A maioria das investigações se baseia em notícia de jornal ou de ouvir falar. Se nas primeiras 48 horas não se chegar à autoria do crime, pode ser pobre, rico, qualquer um, o assunto estará encerrado e o inquérito será arquivado, mandado desse mesmo jeitinho para o juiz. Não é feito estudo complementar, na maioria das vezes. A prova pericial, ela tem pouco peso. Na verdade, termina tendo pouco peso na maioria dos crimes. Então, o que a gente percebe é o seguinte: esse trabalho a Comissão de Direitos Humanos da OAB faz, que é reclamar para que haja mais efetividade no direito à justiça. Só que o direito à justiça é um direito genérico, não é um direito de cada pessoa. Em relação a cada vítima, lógico que a comissão, as pessoas da comissão são pessoas como outras qualquer, não tem nenhuma diferença, não são super-homens nem nenhum demônio, não. E a gente tem solidariedade às pessoas que são vítimas de crimes. Isso aí é uma coisa presente no dia a dia da comissão. Agora, lógico que ir para enterro de alguém, você tem que ter uma ação de proximidade com essas pessoas, de família, alguma coisa assim. No geral, a gente só acompanha os casos que vêm demanda para a OAB, em relação à Comissão de Direitos Humanos. E a gente acha que esses casos é mais um caso de falta de efetividade, dos direitos humanos da pessoa, do que propriamente de assistência psicológica que a Comissão de Direitos Humanos, entre aspas, poderia dar. Porque, na verdade, muito pouco podemos fazer. O que a gente pode fazer é reclamar, para que os órgãos públicos eles funcionem, investiguem e cheguem realmente aos culpados, nesses crimes todos que estão aí. Infelizmente, também passa Alagoas por problema de presídio, que a gente praticamente não tem mais nenhuma vaga no presídio. Você sabe que hoje quase todos os nossos presídios estão superlotados, infelizmente. Não é só presídio, descobrimos agora que até o sistema de menores, de medidas socioeducativas, também está altamente sobrecarregado e também formatado de uma maneira que não está de acordo com o ECA, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque esses centros, só para juntar tudo isso, problema de vítima, precisaria ser dividido, espalhado pelo Estado, está tudo concentrado naquele complexo ali, lá no tabuleiro, o que torna aquilo ali praticamente um local de colocação de um depósito de seres humanos. Parece um presídio, um jeito de presídio. E eu sei que as pessoas que estão na frente daquele negócio têm a maior boa vontade do mundo de querer melhorar. Eu não tenho também, assim, não sou uma pessoa que entende que existe maldade, não é isso. Mas é lógico que a estrutura é uma estrutura arcaica. Arcaica porque está baseado no modelo antigo do Estatuto do Menor. Hoje em dia houve uma evolução
no Estatuto da Criança e Adolescente, e precisa ser Alagoas se equiparar e modernizar essa situação, né? Isso é só um exemplo de uma situação que acontece. Na verdade, toda a área de segurança pública em Alagoas hoje está precisando de uma modernização, que está sendo prometida, mas que ainda não aconteceu. Doutor Daniel, né, em relação a essas colocações, eu diria que a presença da polícia é importante para a investigação do caso, mas a da comissão poderia ser para mostrar ao profissional de segurança, particularmente, em caso dele ser vítima, que a comissão exigiria do Estado melhores condições de trabalho ou até mesmo a investigação a bom termo. E lembrando que não é só a Polícia Alagoana realmente tem trabalhado mal na questão da investigação, mas a polícia brasileira. Pesquisas apontam que de 5 a 8% só dos crimes são apurados no nosso país, o restante fica para trás. Tivemos alguns estados que apresentaram bons resultados nos últimos anos, como o Rio de Janeiro e São Paulo, e talvez até esteja havendo uma regressão no momento. E Alagoas, nos últimos anos, não está aí muito contento com os resultados, né? Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, fazer uma pergunta para o senhor em relação ao seu comentário sobre as polícias. Qual a sua análise específica sobre polícia militar, polícia civil, o sistema prisional? O que o senhor poderia dizer sobre os profissionais que atuam nessas áreas e a eficiência? O senhor já até falou um pouquinho. Não, em primeiro lugar, responder essa questão ainda anterior, da questão de solidariedade da comissão em relação aos profissionais de segurança pública. Essa solidariedade existe. Tanto que, por exemplo, segunda-feira foi o Dia Nacional dos Direitos Humanos, nacional, foi instituído pela presidente Dilma o ano passado. A gente fez questão de mostrar coisas positivas na polícia, na segurança pública de Alagoas. E, bendito Beles, Selma Bandeira, redução dos índices lá. Comemoramos o Dia Nacional lá no Selma Bandeira. E à tarde estivemos com o comandante-geral da polícia, o coronel Dimas, apresentando um documento pedindo que, na verdade, os policiais tenham um serviço melhor de atendimento pós-traumático na polícia militar. Nós sabemos que, assim, quando a gente fala isso, não é que a gente está criticando que não existe um esforço nem um reconhecimento dos policiais que estão em dificuldade por parte do comando. Mas que, na verdade, é o seguinte, que tenha mais empenho, que o governo olhe para esse lado, que, na verdade, não existe. Você sabe que o atendimento psicológico da maioria dos policiais, ele é falho, né? Falta, e também reclamamos da quantidade de policial, mais uma vez, se falta policial. Se o policial está tendo uma carga excessiva de trabalho, ele vai cometer erros. Não tem como errar. E você sabe que a lei também não diferencia. Se o policial ele tem problemas, mas ele cometeu um erro, ele vai ser julgado pelo erro dele. Se for um erro inexcusável, tudo bem. Mas, retomando aquela pergunta que você fez, em relação à questão das instituições, polícia civil, polícia militar, sua análise acerca... Olha só, o que a gente tem visto é o seguinte, a polícia militar está na vanguarda da reforma da segurança pública do Estado de Alagoas. A polícia militar do Estado de Alagoas tem os seus problemas, todo mundo sabe disso, mas tem muita coisa boa na polícia militar de Alagoas. É uma instituição de vanguarda, por exemplo, policiamento comunitário. Policiamento é uma área em que a Polícia Militar do Estado de Alagoas está dando exemplo aí nacionalmente. Não tenha nenhuma dúvida disso, não. Eu tenho, assim, o maior orgulho de dizer, inclusive, que, assim, eu, na medida do possível, como militante, eu já ajudei até, né, em alguma, por exemplo, dias, a interação que eles fazem com a comunidade lá, aquilo ali é uma coisa que entusiasma, é uma coisa que está funcionando. A outra coisa é que a Polícia Militar, por exemplo, tem um centro de gerenciamento lá da Polícia Militar, que já foi condecorado em nível nacional. Nós temos uma corregedoria que, assim, não é que seja perfeita, mas que funciona na Polícia Militar. Existe uma corregedoria. Eu recebo direto relatórios de toda a denúncia que eu faço à Polícia Militar, e a Polícia Militar, ela tem a corregedoria que funciona, e o policial teme mais a corregedoria do que os bandidos, por incrível que pareça. O policial militar, ele teve bastante, porque a corregedoria, ela tem os processos administrativos, que você termina sendo prejudicado na hora da promoção, atrapalha muito. Então, o policial militar, ele tem um controle muito grande. Na polícia civil, eu acho assim, e além de mais na polícia militar, falta mais investimento na área de formação, reciclagem da tropa toda. Existe a academia de polícia militar, mas ainda muita coisa precisa melhorar. Na Polícia Civil, fica difícil até falar. Porque, veja só, o sindicato da Polícia Civil, o Sindipol, né, ele tem uma ação muito dura em relação a... faz uma crítica muito grande em relação a quase tudo no governo, né? E a gente sente que, na verdade, a Polícia Civil alagoana melhorou bastante depois desses outros concursos, mas ainda tem um ranço do passado, aquele passado
vamos dizer assim, um pouco ainda, pouco acostumado à lei, ainda existe um ranço grande na Polícia Civil, que ainda a Polícia Civil alagoana precisa passar por uma grande reciclagem. Toda essa turma que entrou na Polícia Civil há 12, 13 anos atrás, não só os delegados, mas também os agentes, nunca mais fizeram nenhum curso, né? Teve aqueles cursos do Pronace, que foi a Bolsa Formação, eu acho que pouca gente fez, até porque não compensava muito o salário, né? Mas está faltando uma hora de investimento na área de reciclagem na Polícia Civil, né? Os policiais civis ainda funcionam num tempo antigo, né? Onde você não tinha tanto instrumento assim moderno em relação às questões, né? E a ANGESP, que é a CEGAP agora, que é outra área também importante, a gente sente que houve uma melhoria muito grande no presídio por conta da entrada dos agentes concursados na segurança pública. Mas ainda, lógico, tem muita coisa, principalmente nas 3 áreas: falta de gente, falta de investimento, falta de reciclagem, entender a situação toda que acontece, melhorar os equipamentos. Então, um investimento nessa área aí, assim, a gente procura uma prioridade só e fica difícil, né? Hoje em dia, para a gente, a maior prioridade seria recompor a tropa, no caso, civil, militar e agente penitenciário. Doutor Daniel, confesso que não tenho profundo conhecimento acerca da situação na Polícia Militar, mas na Polícia Civil eu posso dizer que é lamentável a questão do apoio psicológico, que é nenhum. Tem o apoio da corregedoria atuar e punir quando for o caso. Agora, para o profissional que necessita do apoio psicológico, não existe. Fica até a dica aqui para que isso seja elaborado, para que os profissionais não fiquem abandonados aí ao Deus dará praticamente. Mas agora vamos ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto hoje vai para o lento crescimento no número de assinaturas da CPI lá da Assembleia relacionada àquelas denúncias feitas pelo deputado João Henrique Caldas. Hoje já são cerca de 6 assinaturas, sabemos que precisamos de 9. Não acredito que diante de 27 parlamentares, alguns certamente envolvidos nos episódios não vão assinar, mas os outros que dizem que são de bem, tem que assinar para que esses fatos sejam devidamente apurados também pela Assembleia Legislativa. Então, o crescimento das assinaturas vai ser meu acerto hoje. E o erro eu vou dedicar para aquelas pessoas que ainda têm o hábito de piscar, sinalizar, piscar o farol ou sinalizar para os outros veículos que estão se aproximando que tem uma blitz ocorrendo. Blitz que às vezes é da lei seca ou em outras situações de atuação policial. Lembre-se que esse aviso pode ser dado também para um criminoso que está vindo no sentido oposto. Na dúvida, o criminoso, quando observa uma sinalização dessa, imediatamente sai. Então ele pode lhe atingir mais adiante por um aviso que você mesmo deu. Então não vamos praticar esses atos que, afinal de contas, são completamente deploráveis. Doutor Daniel, seu acerto e erro? O acerto é a continuidade do projeto de polícia comunitária aí no Samumandeira e no município de Maceió todo e agora também em alguns municípios. E o erro é precisamente também esse mesmo projeto, quer dizer, a filosofia que está mudando em relação à aplicação original. Então, isso é uma preocupação da gente também. Exatamente. O meu acerto no alvo vai exatamente para uma blitz, foi realizada aí, eu acho que dia 12, na orla ali da Ponta Verde, muito bem localizada, uma blitz da lei seca, muito bem estruturada. A PM que estava lá organizando essa blitz está de parabéns, vai um parabéns para a Briosa. E o meu, infelizmente, estava caminhando quando vi essa blitz e tinha motoristas, infelizmente, cortando a luz. Então você que corta a luz, você que usa aqueles aplicativos aí de iPhones ou de qualquer tipo de tecnologia, você está sendo cúmplice para o criminoso que está se esquivando da blitz. Então vamos respeitar as leis, vamos deixar de piscar a luz, a não ser para um acidente, para algum obstáculo na pista, mas via de regra não corte luz para avisar de blitz. Doutor Daniel, quais são suas considerações finais sobre sua participação aqui em nosso programa, em 1 minuto? A gente está bastante feliz de ter participado do debate. Eu acho muito interessante esse debate de segurança pública. É um debate complexo, como a gente viu, mas que eu acho que tem que continuar. A sociedade, muito importante a contribuição disso para a gente melhorar o nível da segurança pública alagoana e brasileira.
Programa Segurança em Debate, que vai ao ar de segunda a sexta às 19h30 e às 13 horas, uma reexibição. E gostaria de fazer aqui um agradecimento especial, mandar um abraço ao cabo J. Carlos, lá do Batalhão Escolar, ao delegado Guilherme Cileiro, que sempre que nos encontra faz menção aí ao programa, telespectador assíduo. Muito obrigado, continue assistindo todos vocês e até uma próxima oportunidade. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.